E nesse período já havia uma certa tendência ao papado, principalmente por causa das cartas do bispo de Roma. No ano 300, cessadas as perseguições, que em certo sentido mantinham a pureza da igreja, o imperador Constantino tem a visão da cruz, e ele então decreta, por motivos questionáveis, o cristianismo como uma religião do Estado, mas havia também uma tolerância com as outras religiões, por isso que nós temos uma variedade muito grande no catolicismo romano. E a primeira manifestação de reforma que eu vejo é a dos abades, né? A igreja e Estado, a união, gerou um grande conflito, né, entre os padres. Então eles perderam o seu poder e começaram a ir para o deserto, viver uma vida eremita, de oração, de devoção a Deus. E aí nós temos os maiores livros escritos, ditados de espiritualidade cristã de todos os tempos. Aí eu falo com você sobre aquilo que nós falamos na primeira aula. Eles viviam sozinhos, no deserto, trabalhavam com as próprias mãos, plantavam, colhiam. Às vezes o abade ficava um mês dentro de uma caverna em oração, só se alimentando de pão, de água. E nós temos então grandes escritores que falam sobre a importância do silêncio, a importância do jejum, a importância do autoconhecimento no momento de oração, para que você possa realmente servir a Deus. E por causa disso, nós temos a origem, né, dos mosteiros. Então eles vão começar a fundar mosteiros, assim como Santo Agostinho, ele vivia no mosteiro. E aí nós temos as regras agostinianas, e é um período interessante, né, de corrupção. Mas nós olhamos assim com aquele olhar por causa da nossa tradição protestante, né, que do ano 300 até 1500 não aconteceu nada de importante e de bom na história da igreja. Claro que não. Muitos escritores, excelentes escritores, padres, bispos, escreveram muito bem sobre espiritualidade, devoção, teologia. Tomás de Aquino, Thomas à Kempis, Agostinho, Crisóstomo, todos eles até o ano 1500, nós temos muitos. Só que aí a nossa tradição, né, a nossa mentalidade medíocre nos impede de ter acesso a essa literatura. Então você repara que quando você é de uma religião, o grupo tenta impedir que você tenha acesso aos escritos de outra religião. E aí você começa a dizer que tudo é do demônio, né? Eu fui criado no catolicismo. Depois, quando eu vim para a igreja, entre aspas, evangélica, eu comecei a pensar que o catolicismo era do demônio. E quando eu olhava um livro escrito por qualquer escritor católico, eu desconsiderava completamente, eu não lia. E hoje, né, eu estou profundamente arrependido dessa decisão que eu tomei, porque eu perdi muita coisa boa que foi escrita nesse período de tempo. Aí nós temos então a reforma. A reforma vem após um período que é chamado pelos protestantes de Idade das Trevas, aonde a igreja se envolveu com política e não produziu nada de importante. Mentira. Que trevas o que, gente? Teve muita gente de Deus. É claro que 80% da igreja estava envolvida com corrupção, mas o povo não. O povo estava sendo manipulado e enganado. Agora eu te faço uma pergunta: esse povo do ano 300 a 1500, que estava sendo manipulado e enganado por uma igreja corrupta, esse povo fazia aquilo. Esse povo subia as escadarias rezando 10, 20, 30 Pai Nossos. Esse povo dava o seu dinheiro para tirar a alma do seu familiar do purgatório. Você tem coragem de me dizer que todas essas pessoas foram para o inferno? Que a porta do céu se fechou do ano 300 ao 1500?
É uma mentalidade tão pequena, ocidental, evangélica, ridícula, hipócrita, prepotente, que eu tenho até vergonha de falar sobre ela. Então, é claro que ninguém é salvo pelas obras, mas você falar quem vai e quem não vai para o inferno é o princípio do orgulho religioso. E quando você tem uma obstinação religiosa, você não cresce não, você vai até um limite para servir o seu grupo, o seu grupinho, o seu pajé, o seu guru, o seu pastor, o seu apóstolo, né? Que vai te tratar. O Sandro fala da história de um jegue, do seu Joaquinho, não sei, depois ele pode falar melhor do que eu, que ele levava leite todo dia, durante 20 anos, para as mesmas casas. Então chegava um ponto que ele descia do burro, do jegue, eu não sei qual era o animal, ele só cutucava assim no animal, o animal sozinho já parava na outra casa, já até sabia. Então, é isso que a religiosidade nos faz. Ela impõe sobre nós um dogma que não adianta, a pessoa ela não vai mudar a mentalidade dela, ela vai ser obstinada para que o grupo tenha controle sobre você. É só isso. Para que a sociedade tenha controle sobre você. O nosso país está do jeito que está, não é por causa da falta de educação não que é oferecida, é porque foi projetado sobre nós uma ideia de que a educação não é o nosso futuro. Então há um desinteresse pela educação. 90% dos nossos jovens não querem estudar. E se querem estudar, é pelo simples motivo de ter dinheiro. Não é por ter conhecimento, para poder ampliar o seu coração, a sua mente, as suas ideias, não. Tanto que a faculdade de filosofia, de sociologia, teologia, antropologia é pouco número. A maioria quer ser advogado para ganhar dinheiro e vive nesse mundo materialista até o fim da sua vida, não produz nada e é dominado por um governo composto por pessoas ignorantes. Que qualquer coisa que você questiona, por exemplo, na nossa última eleição, nós tínhamos a presidente que está agora. O problema dela, a Dilma, não é o problema do nosso país. A Dilma é o problema da Dilma. Ela é o problema dela. Nós somos o nosso. O problema é humano. O problema não é governamental, não é a filosofia do PT. Mas eu lembro que na época da eleição, depois de toda a corrupção que já havia se manifestado, o povo estava em dúvida se votava no Partido dos Trabalhadores ou não. E o povo olhava ali e via corrupção em todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Segundo Romanos. Inclusive os pastores evangélicos, deputados corruptos que nós temos aí. Então há aquele negócio, né? Votar nulo, não votar. Aí o PT veio com uma pregação dizendo assim: antes do PT o pobre não tinha televisão, antes do PT o pobre não comprava arroz, e ganhou a eleição baseado nisso. Olha a mentalidade do nosso povo. Olha a mentalidade do nosso povo. O nosso povo não sabe discernir nem mesmo o líder deles. Então o grupo nosso é composto. Então nós temos o que merecemos, sabe? Se nós temos essa religiosidade medíocre no nosso país, seja evangélica, católica ou o que for, é fruto do que merecemos. O nosso presidente é o reflexo da nossa vida no nosso país. Mas vamos continuar, que a nossa ideia não é falar de política não. Mas eu falei por causa do igreja e Estado. Com igreja e Estado, a igreja começou a se preocupar com terras, começou a se preocupar com questões políticas, o imperador e etc. Aí vem a reforma protestante, com Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero, ele não fez muita coisa. É claro que ele fez muita coisa em questão de revolução. Como pregador usado por Deus, revolucionário, ele começou a reforma, falando contra as indulgências, falando contra o livre-arbítrio, escrevendo. Nós temos aqui, ó, se você quiser comprar, da editora, acho que essa daqui é da editora
São Leopoldo, Sinodal e a editora Porto Alegre. São as obras completas de Martinho Lutero. Nós temos aqui alguma coisa, né, sobre sacramentos, visitação, vida em comunidade e por aí vai. E eu não preciso falar para os irmãos sobre a reforma protestante, depois nós vamos falar isso profundamente, mas nós conhecemos os motivos, sabemos que Lutero estava certo na sua teologia, sabemos o porquê que a reforma não foi aceita, por questão política, por questão de governo, liderança. Então ele foi excomungado. Aí nisso nós temos o luteranismo. Então muitos padres, muitas freiras começaram a se casar e começaram então a fundar igrejas luteranas. Nessa época também nós temos um pouco dos anabatistas. Então nós temos aí o início do advento denominacional, né? Abaixo ali dos anabatistas está escrito o quê? Calvinismo. Isso. Eu acredito que a igreja protestante, ela não tinha nenhum material escrito na forma de teologia para o povo leigo, para que o povo leigo pudesse discernir realmente qual é a diferença entre ser protestante, né, ser evangélico, e ser católico. Então nós temos as institutas. Calvino escreve ela com 25 anos de idade, para você ver a diferença, né? A mente brilhante de Calvino. Eu ainda vou contar a história deles para vocês conhecerem quem foi Calvino. E Calvino leu Lutero. Só que ele viu a necessidade da sistematização das doutrinas para o entendimento do povo. E nós temos a primeira teologia sistemática do mundo, que é as institutas. Então, quando Lutero estava cravando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, Calvino estava com 7 anos de idade. Apesar que com 16 ele já era formado em um monte de coisa, falava um monte de idioma, né? Só que Calvino, quando chega a escrever as institutas, ele não sabia que o livro ia ficar tão divulgado, e ele começa a ser perseguido pelas suas ideias. Então ele quer procurar um lugar de paz para escrever, e ele passa por Genebra para ir para uma cidadezinha. Só que em Genebra ele é reconhecido, e ali ele é, até por uma profecia, né, exortado a ficar. E o irmão então ameaça, dizendo que Deus amaldiçoaria todos os seus estudos se ele não pregasse em Genebra. Aí ele fica em Genebra como pastor durante algum tempo, e ele começa a pregar contra a imoralidade, porque não bastava só pregar contra a doutrina equivocada, mas contra a vida prática equivocada, e ele é expulso da cidade de Genebra. Depois ele é chamado de volta, e ali ele passa toda a sua vida. Depois do calvinismo nós temos os grandes avivamentos. Aí John Knox, discípulo de Calvino, funda a igreja presbiteriana. Mas ali nesse ponto, quando Calvino estava pregando, o que acontece? Ele envia missionários para um lugar que foi descoberto no Ocidente, por um tal de Pedro Álvares Cabral. Ele envia 10 missionários, porque ele fica sabendo que um rei estava se mudando para esse lugar, e que ali haviam índios e habitantes. Então ele, como missionário também, Calvino envia 10 pregadores. Só que quando ele chega aqui, o catolicismo era tão forte, já enraizado, com José de Anchieta e aquele povo todo, que começam a matar os missionários calvinistas, e eles voltam para sua terra. Então foi a primeira evangelização, foi Calvino mandando o missionário para cá, mas eles foram mortos, né? E o país começa a ser influenciado pela religião afro, né? Que aí nós temos o candomblé, a umbanda, no seu princípio, nem era candomblé como é hoje não, né? E começa os escravos a pregarem isso entre eles mesmo, e começa o catolicismo, e os escravos, para não serem perseguidos, começam a ligar as suas entidades aos santos católicos. Quando você vê um praticante do espiritismo, né, no caso a umbanda, candomblé, quimbanda, ou seja lá qual ramificação da religião afro for,
e ele é devoto de tal, ele fala que Ogum é a mesma coisa que Santo Fulano, Oxóssi é a mesma coisa que Santo Fulano, São Jorge, não é a mesma coisa, porque eles estavam ligando aos santos para poder continuar com a sua prática religiosa e não serem perseguidos. E ali, então, voltando de novo para Genebra, saindo do Brasil, né, atravessa o mar comigo aqui, voltando lá para Genebra, nós temos John Knox, que funda a igreja presbiteriana, nós já temos um pouco da igreja batista, um pouco da igreja anglicana na Inglaterra, e começa o advento denominacional e os grandes avivamentos, que foram produtivos, porque o mundo praticamente todo já foi evangelizado. Muitos crentes pensam assim, que Jesus só vai voltar quando o evangelho chegar em todo mundo, mas já chegou. O evangelho já chegou na África, a África foi toda evangelizada, ela se desviou do evangelho de novo. Mas num período de tempo, a África foi toda evangelizada. É isso que significa a profecia, que o evangelho chegaria a toda a terra. Houve um período que lá onde vivem os muçulmanos, que na época só tinha cristão. Hoje tem muçulmano. Mas, por exemplo, na África, quando Agostinho de Hipona viveu lá, a África era cristã. A Palestina já foi cristã. Jerusalém chegou a ser muito evangelizada, inclusive pelo próprio Jesus, né? E os seus apóstolos. Então, não precisa acontecer mais nada para Jesus voltar. A volta de Jesus é iminente, mas isso é escatologia, não é o nosso tema. Então, os avivamentos, né? Nós temos grandes avivamentos, grandes pregadores, eu vou citar alguns, né? John Wesley, George Whitefield na Inglaterra, né? Nós temos Charles Hanson Spurgeon, nós temos são muitos pregadores. Só vou falar um pouco sobre os avivamentos que eles aconteceram, foram importantes, né? Mas o refluxo dos avivamentos foi pessoas imaturas, os neófitos assumindo posições no santo ministério. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que ao presbítero ele tem ali uma série de coisas. Ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ser maduro. Mas hoje não, hoje, né? E naquela época também os leigos começaram a assumir e eles começaram a interpretar a escritura conforme os seus pensamentos. Eu acho que o ápice da coisa foi na morte de Charles Spurgeon, quando a igreja batista se torna arminiana. E ele chegou a infartar por causa disso. Eu não infarto por causa disso não, mas Spurgeon infartou, né? Porque ele preocupava-se muito com a pureza, com a doutrina e tudo. E dali vem as cruzadas evangelísticas. Aí nós temos 1910, 1920, 1930, 1940... O que nós temos nessa época também no mundo que marcou o mundo? As guerras. Então, ao mesmo tempo que o evangelismo chegou ao mundo, as guerras também chegaram. E as guerras meio que pararam a igreja. Na verdade, as guerras pararam o mundo, né? E eu aconselho você, que é estudante de teologia, a assistir 3 seriados, né? São 3. Band of Brothers. O outro é The Pacific, e tem também 2 filmes que falam muito sobre a guerra, né, que é uma visão Iwo Jima, eu acho, uma versão dos Estados Unidos e uma versão japonesa, para você ter uma ideia do que foi a primeira, segunda e terceira guerra mundial. Segunda, terceira já estou profetizando uma guerra aí, né? E também um documentário que chama A Religião Nazista, porque quando Adolf Hitler ele aparece, nós temos ali uma religião nazista, como se ele fosse a pessoa do Messias, né? O povo ele é educado no colégio a reverenciar Hitler como Führer, aquelas coisas todas. Então você encontra também esse documentário, A Religião Nazista. A religião nazista, porque o forte para convencer o povo foi a religião. E depois da guerra, voltam-se as cruzadas evangelísticas. Nós temos aí Billy Graham, Jimmy Swaggart, mas um pouco depois, né? Mas outra coisa que marcou esse período, a Revolução Industrial. Olha como é que essas coisas influenciam a religião. Guerra, Revolução Industrial. Isso afeta o pensamento religioso. Qual que era a promessa da Revolução Industrial? De que a máquina ia fazer o trabalho para você.
Antes você tinha que cavar a terra na mão, agora tem trator, agora tem avião, agora tem as grandes empresas. E o homem então vem com essa esperança de que depois da guerra, toda a pobreza, né, que é o refluxo da guerra, a união dos Estados da América, que formam os Estados Unidos da América, né, aquilo tudo ali, né, agora nós temos as grandes fábricas. Tem até o filme do Charlie Chaplin, né, que ele vai assim, colocando as caixas para mostrar que foi uma mentira. Os donos, os empresários fizeram o povo acreditar que ele, trabalhando na fábrica, ele seria próspero. Ele começou a trabalhar 16 horas por dia, ele não vivia mais, ele só trabalhava, o dinheiro era pouco, e às vezes tinha que ter 2 empregos. Então essa frustração fez com que essa pessoa ficasse tão cansada de trabalhar, que não tivesse força para ir no culto do domingo. Aí vem o esfriamento espiritual no mundo todo, por causa do capitalismo selvagem.